Agora nós fomos, segundo o apóstolo Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós fomos transportados das trevas para o reino da luz. E ele diz que há um propósito a fim de nós, o quê? Manifestarmos a glória e virtude daquele que nos chamou. É verdade ou não é? Então eu e David fomos chamados por Deus. Olha aí, nós somos chamados por Deus. Tá certo? Se cumpre Romanos capítulo 8, verso 29, versículo 30. Você está entendendo aí, queridos? Está muito rápido ou não? Está dando para entender? Você vai pegar onde eu quero chegar. Eu quero eliminar essa confusão e essa frustração pessoal de muitas pessoas. Amém? Te dando, na verdade, a garantia do que a própria Bíblia diz. Porque eu dentro do meu chamado, ou você dentro do seu chamado, quando você vem aqui, explica alguma coisa. Mas se você não dá uma base bíblica do que a Bíblia diz, o pensamento que ela costura, na verdade, em todo o Novo Testamento, causa mais confusão nas pessoas do que outra coisa. As pessoas dizem assim: pai, eu estou passando do tempo e não me reconhece. Quando é que vai ser? Na verdade, o Espírito Santo, então está David Wagner, agora ele vai falar com David Wagner no processo da caminhada. Então nós começamos a nossa caminhada. O que aconteceu, queridos? A Bíblia diz que Deus nos colocou dentro do reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus está dentro de nós, aquela coisa e tudo mais, nós estamos dentro do reino. Agora nós pertencemos a um outro nível, a um outro mundo, ao reino de Deus. O que vai funcionar para mim são as leis que foram estabelecidas dentro do reino de Deus, está certo ou não? O do mundo já não serve mais para mim. Eu ando nesse mundo segundo a regra do reino de Deus, está certo? Até aí? Só que tem uma questão. Estou eu e David caminhando nessa jornada, nesse processo. Acontece que eu e David fomos colocados dentro do reino de Deus. Só que tem um porém. Nós fomos colocados dentro do reino de Deus. Agora existe um trabalhar do céu, pela pessoa do Espírito Santo, está dentro de tudo isso que eu falei para você. O Pai elege, o Filho executa, na verdade, o Espírito Santo ele vem e revela. Você está entendendo que tudo passa por um processo? Às vezes nós damos o exemplo de portas. Que para você chegar na porta C, você vai ter que primeiramente abrir a porta A, passar pela B, não é assim? Antes de chegar na porta C, tudo tem um processo. Em Deus nada é automático. O meu chamado, a minha carreira e o meu amadurecimento diante de Deus não é automático. Nós estamos inseridos dentro do reino de Deus. Mas agora existe um trabalhar do céu para inserir o reino de Deus dentro de nós. Você acredita, queridos, que é possível você estar num ambiente, mas o ambiente não está dentro de você? Você acredita nisso ou não? É possível você estar aqui nesse lugar e nada do que está sendo falado ou cantado ou adorado seja dentro de você. Você já esteve num lugar onde o lugar não está dentro de você? É possível eu e você estarmos dentro do reino de Deus e o reino de Deus não estar dentro de nós. Isso é metade do processo, é o início do processo. É por isso que Paulo vai dizer, o pensamento geral é Paulo. Tudo que eu vou falar aqui é baseado no que Paulo diz, nos fundamentos de Paulo. E se o Espírito Santo, querido, conseguir alcançar o teu coração, vai salvar a tua vida. Você vai deixar de ser alguém, na verdade, que anda em confusão para um esclarecimento. Por isso que eu falei da meditação da palavra de Deus. A palavra ela é luz e ela é lâmpada. Amém, queridos? Ela traz revelação para nós. Então é possível eu estar dentro do reino de Deus e o reino de Deus não estar dentro de mim. Então há um trabalho incansável do céu, através da pessoa do Espírito Santo agora, de gerar o reino de Deus dentro de mim, nessa caminhada. Amém? Agora qual é o problema? Qual que é a dificuldade? Muitas pessoas ao lerem, por exemplo, o que você é? Eu sou mestre, eu sou profeta, né? Alguns são petulantes, né? No caso, não são nada disso, são petulantes, né? Outros são humildes, outros são de fatos, outros não são. O que você é? Eu sou profeta, sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou, né? Eu sou, no caso. Mas você sabe de uma coisa, queridos? Isso não determina quem eu sou. Efésios 4:11 não determina quem eu sou. Isso é ferramenta. O martelo, ele não é, na verdade, o marceneiro. Você está entendendo ou não? Isso é ferramenta. A ferramenta tem um lugar e a pessoa ela tem um outro lugar. Elas se unem para um propósito. Eu vou dar um exemplo para você. Se você abrir um documentário no Discovery, no caso o YouTube tem, sobre os soldados que combateram no Oriente Médio dos Estados Unidos.
Foram investidos bilhões de dólares, na verdade, para desenvolver uma roupa, uma calça, uma blusa, uma luva, uma bota, um óculos, um capacete, aparelhos de comunicação de última geração, para que eles sobrevivessem lá. Então, se você começar a ver, queridos, o capacete, como foi elaborado, a camisa de dentro, a roupa que vai por cima, a luva, tudo, na verdade, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mas eu vou dizer alguma coisa, vou dizer algo para você. Quase todos os dias, se você procurar saber, morrem soldados americanos no Oriente Médio. Sabe por quê, queridos? Porque a roupa não é o soldado. A roupa não é a garantia de que ele vai vencer em batalha. Assim como o dom não é a garantia, o ministério, de que você vai ter sucesso em Deus. Porque ele não tem um fim em si próprio. Existe algo dentro que é mais poderoso, que é a essência, que é você sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Você está conseguindo compreender? É possível, queridos, que fazendo um paralelo, ou fazendo um trocadilho de exemplos, é possível que uma pessoa esteja toda revestida com dons, fale em línguas, né? Profetize, seja mestre, seja pastor, avance, faça e aconteça. Ainda assim, está, na verdade, com o pé do inimigo no pescoço dela no campo de batalha. Porque não é garantia de sucesso. Não é garantia de nada para mim, porque eu não entendi chamados. Eu não consegui compreender. Quando Paulo vai dizer, eu citei para você aqui 11 versículos de Efésios capítulo 1, parou por aí? Não. Logo no versículo 15, no versículo 16, 17, ele vai começar. Então, primeiramente, Paulo, ele revela algo dos céus, da eternidade para nós, depois ele vai falar de uma aplicação prática no dia a dia para eu viver. Desse investimento do céu, dessa revelação do céu. Agora, eu não estou dizendo que uma coisa é eu estar dentro do reino de Deus, outra coisa é o reino de Deus estar dentro de mim. É um processo do Espírito Santo agora. Se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, é impossível que o céu, na verdade, esteja dentro de mim, realizando a perfeita vontade de Deus. Porque dentro dos céus, queridos, se o céu estiver dentro de você, a Bíblia diz que a tua maneira de pensar, ela muda. Quer se localizar agora? Eu vou me localizar. Eu faço isso todos os dias, queridos. Eu digo, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu quero estar aqui? O que eu ganho em fazer isso? Qual é de verdade dentro do meu coração? O que tem por trás disso? Você pode me revelar? Eu quero que no fundo seja achado o Senhor nisso. Então você quer se localizar? Colossenses capítulo 3 diz que agora que nós ressuscitamos com Cristo, nós pensamos nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Nós não pensamos mais nas coisas da terra. A nossa mentalidade mudou. É uma mentalidade do céu. Você pode dizer amém? É uma maneira de você se localizar onde você está agora. Para saber se o reino dos céus está dentro de você, Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É verdade ou não? Qual que é a sua realidade? O seu posicionamento é estar assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Agora vamos entender um pouquinho mais disso. Chamados e carreira proposta. Entender o que é isso. Se todos nós somos chamados, para que nós somos chamados? Para que Deus nos chamou? Agora eu vou sair um pouquinho do autor de Efésios, Paulo, e vou entrar em João. Diga assim, primeiro capítulo. Amém, vamos lá. Fala assim, 1 João, capítulo 3, verso 2 e verso 3 diz, é só para você guardar a referência. Ele vai dizendo assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que há de ser. Ele diz, mas quando Ele se manifestar, então veremos como Ele é. Aí ele vai dizendo, porque como Ele é, será revelado para nós. Aí ele diz o seguinte, uma coisa interessante, olha que coisa interessante. E se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, como Ele é puro. Diga, pureza de coração. É impossível, queridos, o céu está dentro de mim, sendo manifestado pelo Espírito Santo, sem eu entender alguns processos. Eu posso estar revestido como aquele soldado com um capacete, como uma bota, com uma metralhadora, como um fuzil, com óculos, na verdade, que enxerga no escuro, com mira laser. Eu posso estar com todo esse equipamento e tombar no campo de batalha.
Você pode estar revestido com a unção, você pode, na verdade, operar poderosamente e mesmo assim terminar mal a sua carreira. Foi feito um levantamento, na verdade, de 280 homens. É isso, 250 homens, biblicamente falando, apenas 70 terminaram a carreira. Biblicamente falando, da Bíblia. Então veja bem, para eu entender, queridos, há um aspecto que me chama a atenção: pureza de coração. Você sabia, Jai, eu, Wagner, você, David, nós que estamos aqui, homens e mulheres, que nós não avançaremos, ainda que a gente grite, esperneie, e cegos veem, surdos ouvem, paralíticos, mortos são ressuscitados. Nós não avançaremos em Deus, porque o mais importante, queridos, não é eu receber a honra e a glória dos homens. Davidson, você prega poderosamente. David, rapaz, quando você ora, quando você faz o apelo, isso não interessa, querido. Esse elogio de homens para nós não interessa. Eu não acredito que isso satisfaz você. Satisfaz você? Nossa, que bom, glória a Deus. Não. É verdade ou não? Então nós podemos estar revestidos e sermos reprovados no entendimento. Diga assim, existe uma diferença. Vamos repetir junto? Diga, existe uma diferença. Eu preciso da sua colaboração, amém? Existe uma diferença, queridos, em alguém ser desajeitado, amém? E desajustado. Você consegue compreender essa diferença? Alguém desajeitado é alguém que entra numa loja de copos e já está esbarrando, quebrando tudo. Você conhece gente assim ou não? Parece que não tem coordenação motora, anda igual caranguejo para os lados. Espiritualmente falando, por causa do meu crescimento, da profecia na hora que não é dar, era para eu ter que ficar, guardar e falar em segredo para alguém. Manifestar um dom que às vezes eu tenho apenas o início dele, não tenho a conclusão, eu já achar que é uma revelação e já soltar. Eu posso ser alguém desajeitado ministerialmente. Isso Deus compreende, é um processo de maturidade. Que eu vou chegar num nível de maturidade. Agora eu ser desajustado é um problema. Sabe, queridos, se tem um texto para você, que João diz assim, agora somos filhos de Deus, não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Será que João estava falando de algo que aconteceria no céu? Claro que não, queridos. É o próprio João que diz, na verdade, que assim como ele é, 1 João 4,17, nós somos nesse mundo, agora nós somos. É João que diz em 1 João capítulo 2, verso 20, que eu tenho a unção do santo agora, ela me habilita e ela me ensina agora, tá certo ou não? É agora. Então, o processo de João da revelação, na verdade, ela tem um caminho, ela é progressiva. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, boa, agradável e perfeita. Então, 1 João está dizendo o seguinte, João capítulo 3, a partir do verso 2, verso 3, está dizendo assim, ainda não se manifestou, mas quando ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Ele diz assim, assim se purifica todo aquele que crê, tem essa esperança, como ele é puro. Diga pureza de coração. Aí a gente voltou de novo. Estamos falando de chamados. Pureza de coração. Olha só que coisa interessante. Existem coisas básicas, queridos, que para alguém que conhece o ministério, para alguém que tem o chamado de Deus, essas coisas deveriam já ter sido resolvidas. Há questões simples e básicas, tais como relacionamentos entre marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, relacionamentos de comunhão, pecados habituais. Coisas básicas, queridos, que não convém, mas para alguém que entendeu o chamado. Eu citei o primeiro versículo, abri minha Bíblia, Hebreus capítulo 12, ele diz assim, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande de nuvem de testemunha, vamos nos desembaraçar e deixar o pecado, e corramos a carreira que nos foi proposta, ou chamada. Então existe um desembaraçar na minha vida. Coisas básicas não podem estar acontecendo mais. Eu falei de pecados habituais, eu falei de relacionamentos. Quando é, queridos, de verdade, que nós vamos tratar isso? Será que é diante do tribunal de Cristo? Você já fez essa pergunta? Eu vou deixar para resolver isso diante do tribunal de Cristo? Ou é agora que nós vamos resolver essas questões e deixar isso para trás, esses embaraços, esses pecados, e correr a carreira que nos está proposta? Vamos falar de Paulo. Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2.
No capítulo 12, ele vai falar sobre um sacrifício, mas no capítulo 4 de Romanos, ele vai falar de Abraão. Está conseguindo compreender comigo, queridos, que tudo que o pensamento bíblico, ele não é solto, ele é amarrado. Se Paulo vai falar alguma coisa no capítulo 12, é porque ele já passou pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 12, está certo ou não? Se ele vai falar algo no capítulo 4, ele já passou o capítulo 1, capítulo 2, porque ele tem um pensamento amarrado. É tudo amarrado, é tudo certo o que ele quer dizer. E ele vai dizendo assim, rogo-vos, pois, o versículo 1, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, irmãos, que vocês apresentem, quem é que apresenta? Sou eu, não sou? Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Esse texto todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Logo depois, o capítulo 12 está falando do que, pelo amor de Deus? Paulo está falando de chamados, dons e ministérios, querido. No versículo 3, ele vai dizendo assim, por favor, ninguém pense de si, pela graça que me foi dada, além do que convém, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Aí ele vai citar os ministérios, ele diz, existe uma proposta e uma medida de fé. E depois ele termina dizendo que Deus colocou cada parte no corpo, para funcionar perfeitamente. Do que Paulo está falando, irmãos? Não é, na verdade, de um desenvolvimento no serviço? Se você é profeta, você profetiza segundo da fé, segundo a proposta, segundo a medida da fé. Ele diz, se você é liberal para contribuir segundo a medida e a proposta da fé. Se você governa ou administra, ele está falando de dons, ele vai terminar no corpo. Só que o versículo 2, ele vai dizendo assim, tem que ter uma mudança. Porque você pode se perder no meio do caminho. Ele diz, não tome a forma do mundo. Porque no momento, queridos, que nós fomos chamados, se de forma intelectual, porque você é uma pessoa inteligente, você é estudada, e você conhece a Bíblia muito bem, você pode colocar um pouco de você dentro do chamado de Deus. Então ele diz, não se conforme com esse mundo. Ele diz, antes renove, e você vai experimentar uma transformação de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está certo ou não? Agora eu quero usar um exemplo. Quando Paulo falou do sacrifício vivo, sabe do que eu me lembro, queridos? Do capítulo 4. Quando ele vai falar do pai da fé, o exemplo da fé. No versículo 12 do capítulo 4, ele diz assim, você, Jai, você, Wagner, tem que imitar a fé de Abraão. Não é interessante isso, queridos? Abraão é o exemplo da fé. Se funcionou para Abraão, vai funcionar para mim. Ele diz, siga os passos da fé de Abraão. Agora no versículo de número 23 e 24, ele diz que o capítulo 4 e todo o livro de Romanos e tudo que foi escrito para o meu exemplo, para eu andar em fé como Abraão andou. Agora vamos voltar um pouco, Gênesis capítulo 12. Deus então se encontra com Abraão e diz assim, sai da tua terra e da tua parentela e dos teus, para um lugar em que eu te mostrarei. E por isso ele é chamado pai da fé. O que demais teve na vida desse homem? Se você lembrar, você vai lembrar que Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele. Lembra disso ou não? 75 anos. Quando a promessa se cumpriu, Abraão tinha 100 anos. Se passaram 25 anos. Você acredita, queridos, que esses 25 anos era a vontade perfeita de Deus para a vida de Abraão? Será que Abraão não estava na boa ou na agradável? Ele ouviu Deus, ele tomou todo o posicionamento de ouvir Deus, mas a promessa não estava concluída. Deus não o levou ao terceiro nível de ser perfeito na vida dele, da promessa do milagre ser perfeito. Deus o chamou e ele começou a caminhar. Ele tinha uma promessa, uma palavra de Deus. Então vamos dizer que ele ouviu, ele abriu a primeira porta, a agradável, a boa. Agora tem o processo, querido. Sabe o que acontece? Eu não falei para você que é possível o reino de Deus, eu estar dentro do reino de Deus, mas o reino de Deus não está dentro de mim? É possível ou não? Existe um trabalhar dos céus para que ele seja desenvolvido em mim. Para que assuntos dos céus, na verdade, sejam uma realidade dentro de mim. E você acha que em 25 anos, Paulo, tirando o exemplo de Abraão, no caso, no capítulo 4 de Romanos, você acha, na verdade, quando ele diz assim sobre sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele não estava fazendo uma referência direta a alguém que ele tinha, na verdade, citado no capítulo 4. Agora você acha que o céu não estava trabalhando em 25 anos para levá-lo da boa para agradável e perfeita vontade? Com 100 anos, queridos, então todo o céu, sabe para quê?
para que nesse tempo Abraão não comprometesse o propósito. E Abraão, queridos, assim como qualquer homem, qualquer mulher, na verdade tinha tendência, de turvar as águas, queimar a largada. Então os céus estavam trabalhando, Deus chamou Abraão para o ponto de partida, para o eixo, o nível do meio, não cair nas margens várias vezes. Abraão toma o rumo de novo. Os céus estavam trabalhando para que ele não comprometesse o propósito. Agora veja bem, se Paulo cita em Efésios 1, ele vai dizendo que Deus faz tudo conforme o seu propósito, segundo o seu conselho da sua vontade, então é imutável. Amém, queridos? Se no versículo 4 ele nos chamou, nos elegeu, nos predestinou para um propósito que ele propôs em Cristo, é imutável. Então os céus estavam trabalhando para que Abraão não se perdesse no propósito. Diga amém. Está conseguindo compreender ou não? 25 anos os céus trabalhando. Por que seria diferente se Paulo diz no versículo 23, 24, que aquilo foi escrito para mim? E se ele diz que eu devo imitar a fé de Abraão? Então tem alguma relação comigo, em mim, a história de Abraão? Ou a história de Abraão tem algum relacionamento comigo? Ou você acha que os céus não está trabalhando para você não comprometer o propósito? Para você não comprometer o chamado de Deus? Você sabe, queridos, Deus guarda o seu propósito. Deixa eu explicar algo para você. Quando Deus nos chamou, Ele nos deu uma habilidade do Espírito Santo e Ele mesmo vai se encarregar de guardar esse bom propósito, para que eu e você não se perca no meio do caminho. Ele fará de tudo para que a gente não se perca no meio do caminho, como Ele fez com Abraão. Agora vamos lá. 25 anos se passa, o menino nasce. É a perfeita vontade de Deus ainda ou não? Não. Ele está no meio do processo. O milagre foi gerado? Foi. Mas quem diz que está no fim? Não está. Ele está na metade do processo da sua caminhada. O menino é um bebê, nasceu um milagre. Talvez você, queridos, ou eu, estejamos já no nível da nossa vida em que as operações já acontecem. O chamado já acontece, você já tem algumas habilidades do Espírito. É o fim? Não. Talvez eu e você estejamos no meio do processo. Ainda existe um trabalhar do céu para que o processo não seja abortado, para que não se prejudique o propósito. Sabe o que acontece, queridos? É da mesma forma que Deus trabalha conosco. Eu não disse para você sobre algumas coisas básicas que têm que ser eliminadas das nossas vidas, que nós precisamos tirar do caminho? Esse é o momento que o Espírito Santo está trabalhando conosco em nos limpar e nos purificar, nos fazer amadurecer e não nos perdermos nessas coisas que nos atrapalham ou nos embaraçam. Abraão ainda tinha, na verdade, algo para fazer. Quando Paulo diz assim: irmãos, rogo-vos que vocês ofereçam de forma inteligente o vosso corpo, alma e espírito. Olha que coisa interessante, queridos. O livro de Levítico, no capítulo 1 em diante, vai dizendo a respeito das ofertas que eram oferecidas no altar. Você já parou para pensar nisso? Eu achei muito interessante isso. Alguém de posses poderia dar um boi. É uma oferta grande, não é uma oferta grande? Um boi. Para o sacerdote lá no altar, que ele ia passar a faca no pescoço. Alguém com menos posses daria, na verdade, um cordeiro, né? Uma ovelha, uma cabra. Agora, alguém com menos posses daria uma pomba, uma ave. Agora, se a pessoa fosse extremamente pobre, ela poderia oferecer grãos, trigo. 4 níveis de ofertas ali no altar. E você sabe que a oferta, na verdade, ela morre. Não é? Existe morte no altar. É verdade ou não? Do que a gente está falando, queridos? Chamados e carreira. Segundo Deus. O quanto tem Deus envolvido nisso e quanto tenho eu envolvido nisso. Altar é lugar de morte. Você sabe que no Velho Testamento, os estudantes da Bíblia sabem disso. Deus, na verdade, honrava a fidelidade daqueles que andavam em integridade com bênçãos materiais. É verdade ou não, estudantes da Bíblia? Deuteronômio capítulo 28, você vai encontrar vários textos, né, de prosperidade, riqueza sobre eles. No Novo Testamento também é assim, mas no Velho Testamento era uma marca sobre eles. Algo de dentro se manifestava do lado de fora, a bênção na vida deles. Nós poderíamos tirar uma lição espiritual disso.
da melhor oferta. Da melhor oferta. De pobreza no nível do espírito. Quem é pobre no nível do espírito, dá menos. E eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de entrega, estou falando de intimidade, estou falando de santidade, estou falando de integridade, de andar com Deus. Está conseguindo compreender ou não? Quem é pobre no espírito, dá menos. Quem é rico no espírito, entendeu a herança, e nós vamos tocar nisso muito rapidamente, dá muito. Porque essa é a lei do princípio de Deus. Deus amou que deu o melhor. Deus não deu anjo. Deus deu o melhor. Deus deu Jesus para nós. É o melhor ou não é? Para mim é o melhor. Então Deus deu o que lhe custou muito caro. A sua melhor posse, ou maior posse, que era Jesus. Agora, quem se encontra diante do altar? Deus diz para ele assim: Abraão, tudo bem? Tudo bem. Está tranquilo? Feliz da vida? Realizado? Maravilha. Eu preciso de algo. Eu preciso do teu filho. Eu preciso que você coloque o teu filho no altar e mate o teu filho. E ofereça a ele como oferta agradável a mim. Perdão. Como oferta agradável a mim. Você sabe, queridos, que Isaac era a realização de todos os sonhos e planos de Abraão. Isaac era o sonho, Isaac era a realização do sucesso de Abraão. Abraão se sentia realizado em Isaac. É verdade ou não é? Deus não pediu qualquer coisa. Deus pediu os sonhos de Abraão. Deus pediu ali, na verdade, os sonhos mais secretos, os desejos mais profundos de Abraão. Você sabe, queridos, numa caminhada de um chamado, você vai se deparar, na verdade, com Romanos capítulo 12, versículo 2. Apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ali, no altar, a morte. Para que se reine o Espírito, precisa haver a morte da carne. A Bíblia diz que nós temos vida pelo Espírito, mas por causa do pecado, o corpo está morto. É verdade ou não? Nós temos vida no nosso espírito. É onde Hebreus capítulo 4, versículo 12, a espada vem e corta. Ela divide, na verdade, o quê? Pensamentos e propósitos, intenções de verdade. Você sabe, queridos, que naquele momento em que ele está sacrificando Isaac naquele lugar, Paulo diz, tanto o autor de Hebreus como Romanos capítulo 4, na verdade, que foi aceito. Isaac morreu para Deus. Foi aceito. Porque de fato ele ia realmente sacrificar o menino. Não é isso que a Bíblia diz? Isaac morreu. Mas você sabe que antes de Isaac morrer, alguém teve que morrer primeiro? Abraão morreu primeiro. Para que ele entregasse, na verdade, os seus sonhos, os seus projetos mais íntimos, a sua felicidade, ele precisava morrer para aquilo. Você sabe o que Abraão estava querendo dizer diante do altar, queridos? Que não havia ninguém que poderia se comparar ao relacionamento que ele tinha com Deus. A Bíblia não diz que ele pensou duas vezes. Ele imediatamente tomou uma atitude. O altar, querido, você entrega. Ele precisava entregar. Quem sabe, passou da boa, ele estava na agradável. Coisas já tinham acontecido na vida dele, ele já tinha uma prosperidade que era a sua herança, o seu filho. Quem sabe eu e você já estamos operando. Nós já temos revelações, nós já temos chamados, nós já temos dons, nós já conquistamos algumas coisas. Mas quem sabe eu e você estão ainda nesse intermediário. E chega um momento, na verdade, em que Deus diz, existe uma etapa para o perfeito. Coisas devem ficar e morrer, para que você entenda a chamada. Para que você entenda o propósito na tua vida. E você vai entender isso quando eu ler para você o que Paulo diz. Abraão, queridos, precisou dar para ser retomado novamente. Ele entrega aqui e ele recebe ali. Mas quando ele recebe, agora ele recebe um milagre. Sabe o que acontece? Imagine uma cena. Quando eu estava meditando nesses textos hoje, perante a tarde, uma cena surgiu na minha mente. Minha imaginação. Antes da fundação do mundo, segundo Paulo, Deus preparou tudo isso até a história de Abraão, para chegar em nós. Não é isso o versículo 9 de 1:9? Que ele desvendando os mistérios da sua vontade, que ele propusera em Cristo Jesus, versículo 10, de fazer, convergir nele, Cristo Jesus, todas as coisas, tanto do céu como da terra.
alinhando céus e terras, dentro de um propósito que ele estabeleceu em Cristo. Deus viu essa cena. Só que havia alguém, na verdade, que fez parte dessa cena, que era um homem, Abraão. É como, entenda, a cena que eu imaginei foi mais ou menos essa no momento em que eu estava meditando nesses textos. A Trindade, observando a cena, me dê teu filho. No momento, queridos, em que ele entrega o filho, que realmente Isaac morre para Deus, o anjo não permite que ele morra, no caso, mas para Deus foi aceito. É como se naquele momento em que ele aceitou, foi feito, ele ofereceu o menino, é como se a Trindade olhasse uma para a outra e diz assim, e Jesus diz, agora eu vou. Agora se entra uma nova etapa de um plano de redenção. Está conseguindo compreender? Por causa da atitude de um homem, uma etapa na eternidade, ela pode ser concluída. O propósito perfeito agora está estabelecido, imutável está estabelecido, mas um homem teve que tocar no propósito, de uma maneira discernida, de uma maneira dos céus. Os céus, na verdade, tinha conseguido captar Abraão de uma forma poderosa, queridos. Que ali já não havia mais natureza humana, já não havia mais dor, não havia mais perca. A única coisa que ele tinha, na verdade, era Deus, a sua palavra, então ele tinha tudo. Nesse momento, o plano da redenção é estabelecido de forma assim, poderosa, por causa de um homem. Agora, note o que o Paulo fala. Então, versículo 15, 16, 17, Paulo vai dizendo, e eu fecho aqui, a linha de chamados e carreira. Paulo vai dizendo assim, desde o dia em que eu ouvi falar da fé de vocês, não cesso de agradecer por vós, mencionados na minha oração, e de pedir para que Deus, o glorioso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê. Qual é a oração de Paulo? Que Deus desse à igreja, o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E ele fala assim, e olhos do coração iluminados. Agora vem, queridos, o entendimento de chamados. Agora vem o entendimento do que ele vai concluir no capítulo 4. E o que ele vai dizer em todos os textos. Ele vai falar isso em Romanos capítulo 12. Ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai falando a respeito é o mesmo assunto. Ele vai dizendo, Espírito de revelação para quê? Para você saber, note o que está escrito. Qual é a esperança? Diga a esperança. Ele diz para você saber qual é a esperança do seu chamado. Preste atenção. Ele não diz do vosso chamado. Ele não diz do nosso chamado. Não é teu, não é vosso. Ele diz do seu chamado. Quem é o sujeito oculto do chamado? É Deus. Ele diz, para que você saiba, claro que você é participante, como Abraão foi, como alguém que tem um ministério, ele se torna participante, mas o chamado é de Deus. Ele diz, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, dele, de Deus, para a sua vida. Deus tem um chamado dele para a sua vida. Ele teve um chamado dele para Abraão, um chamado dele para Moisés, um chamado dele para Davi, um chamado dele para Jesus, um chamado dele para Paulo, um chamado dele para João, um chamado dele para mim, um para você. Chamado dele. E ele continua, e para saberdes, espírito de sabedoria e de revelação, olhos do coração iluminados, para saberdes a esperança do seu chamado em você. E ele diz, qual a riqueza gloriosa, ou a gloriosa herança dos santos, da sua. Ele diz herança. A herança é de Deus para mim. A herança de Deus para Abraão se chamava Isaac. Você consegue entender, queridos? A herança de Deus para a minha vida é tudo que o propósito de Deus elaborou na eternidade para mim. Que não tem nada a ver com você, David. Não tem nada a ver com o Fábio, é meu, é pessoal, intransferível. Isaac era de Abraão, não era de Moisés. Nasceu no tempo certo de Deus, com o propósito certo. Você está no tempo certo, com o propósito certo. Diga amém, pelo amor de Deus, se você está conseguindo compreender, queridos. Ele diz, para saberdes a esperança do seu chamado em você. E ele diz, para saber a herança da sua riqueza. E ele diz, para saber a sobreexcelente grandeza do seu poder, que em nós opera, segundo a força do seu. Então existe um chamado de Deus, existe na verdade uma herança de Deus, e existe o quê? Um poder de Deus disponível. Amados, não foi de forma natural que Isaac nasceu.
Um poder foi gerado pelo Espírito Santo para aquele menino nascesse. Eu e você não nascemos naturalmente. João capítulo 3. Um poder de Deus foi disponível, João capítulo 1, 12. O Espírito Santo gerou Jesus em mim. Está conseguindo compreender? Agora que eu entendo que existe um chamado dele para mim, é dele, e eu me torno participante. Agora, o meio, queridos, olha só que interessante. O meio é como um carro. Você lembra da roupa do soldado, Wilma? A roupa do soldado era o quê? Ferramenta, equipamento. Quando Deus te dá um chamado, Ele vai dar o meio que vai acontecer. Então, eu dizer eu sou apóstolo, não tem nada a ver. Eu posso ser profeta, apóstolo, posso ser o que for, queridos. Se eu não entender o chamamento, se eu não tiver espírito de sabedoria, de revelação, olhos do coração iluminados para entender o chamado, para não entender a herança, chamado dele, herança dele, e o poder dele que opera em mim, eu posso ser o que for, querido, eu posso pôr o título que for, nada vai acontecer. Está conseguindo compreender em nome de Jesus? Amém? Feche seus olhos.